Bom dia, a graça e paz, mulher. Eu me chamo Thalita e estou aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para você nessa manhã. Vamos meditar ainda no livro de Esther e que você abra seu coração, os seus ouvidos e deixe o Espírito Santo falar com você, amém? Hoje eu quero falar com vocês ainda, né? Estamos falando sobre o livro de Esther, no panorama em relação aos sentimentos de Esther, diante de todo o desdobramento dessa história, diante de todos os desafios, né, dessa história. E ontem nós falamos um pouquinho, né, que Deus, ele tem um plano nas nossas vidas, e Esther, ela era, mesmo sendo órfã, enfim, e diante das incertezas do futuro, ela não se deixou paralisar, né? E hoje eu quero falar um pouquinho que Deus, ele é soberano e ele está no controle da sua vida, amém? Esther, ela era uma mulher inexperiente. Ela era uma jovem e talvez ela teve medo quando ela descobriu os planos de Amã para matar os judeus, né, o seu povo. E, novamente, se você não conhece essa história, te encorajo a ler. Vai acompanhando, né, a gente, vai lendo. São 10 capítulos, se você ler 2 por dia, você consegue nos acompanhar, terminar na sexta-feira o livro de Esther, amém? E hoje, falando aqui no capítulo 4, nós vamos ver um pouquinho sobre tudo que Esther fica sabendo através do seu primo Mardoqueu de qual eram os planos de Amã, um servo, né, muito fiel ao rei Xerxes, mas uma pessoa de coração ruim. Ele queria matar o povo judeu. E através do seu primo, Esther fica sabendo desses planos. Então eu creio que Esther teve medo, né? Medo do que podia acontecer, porque até então o rei não sabia que ela era judia. Ela esconde isso dele. E então ela talvez teve medo que ele descobrisse que ela era judia e que ela mentiu para ele. Medo de que os planos de Amã eles fossem mesmo acontecidos, né? Que acontecessem os planos de Amã de matar o seu povo. Então, Esther, ela teme, mas ela não se paralisa. Ela, diante dos acontecidos, né? Ela não se paralisa e mesmo sendo discreta e não falando a verdade para o rei, ela não se acovardou diante dessa notícia. E corajosamente, mesmo com medo, mas corajosamente, ela se posiciona e não foge do que sabia que era o certo a se fazer. Então, no capítulo 4, do verso 1 a 17, nós vemos todo o desdobramento, né? Mas ali no 16, no verso 16, ela simplesmente age e fala para o seu primo: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que lindo isso. Esther, mesmo com medo, ela não se acovarda. Ela faz o que ela sabia que era certo, né? Simplesmente ela arrisca sua vida, mas em favor do povo judeu, em favor daquilo que ela sabia que Deus tinha colocado ela, né? Ali naquele palácio.
Ela entende que ela tinha sido criada com um propósito. Ela entende que Deus havia colocado ela ali por um propósito. E ela, com coragem, ela age. E então ela jejua, né, e dá essa ordem ao seu primo e fala: vá e peça para que todo o povo judeu também jejue em meu favor. Então ela coloca toda a sua esperança em Deus, todas as suas expectativas em Deus. Então, mulher, que você seja encorajada nessa manhã. Se até aqui o medo te paralisou, que ele não te paralise mais. Que no nome de Jesus você faça aquilo que está diante de você, mas não na força do seu braço, não confiando nas suas estratégias, mas nas ferramentas e nas armas espirituais, que na força daquilo que Deus colocou diante de você, né, com as ferramentas que Ele dispôs a você. Você vá nessa confiança. Não deixe mais o medo te paralisar. Faça o que é certo e deixe que Deus faça a parte dele. Amém? Assim como ele foi com Esther, ele será com você e comigo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada por essa palavra. Pai, eu quero pedir em favor das nossas vidas, Deus. Assim como o Senhor foi com Esther, assim como o Senhor a fortaleceu, a encorajou, Deus, para fazer o que era certo, mesmo diante de um desafio enorme, Senhor. Mas ela entende que o seu povo, toda uma geração, estava, Deus, ali sendo sentenciada à morte. Mas ela corajosamente entende, Deus, qual foi o propósito que o Senhor a colocou naquele palácio. E ela então age em favor do seu povo. Eu quero encorajar, Deus, e pedir que o teu Espírito Santo encoraje cada mulher a entender qual é o propósito para qual o Senhor a chamou para esse tempo que ela está vivendo, para essa estação. Que o medo, Senhor, seja dissipado agora. Toda paralisia, Senhor, seja quebrada agora. Que toda sentença seja anulada agora. Encoraja, Deus, nos encoraja a agir em direção àquilo que o Senhor já colocou diante de nós. Nos encoraja a tomar as atitudes certas, a ter as conversas necessárias, a jejuar, a orar, Senhor, a nos rasgar mesmo as nossas vestes diante do Senhor. E que o teu Espírito Santo haja em nosso favor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser fortes e corajosas, porque nós sabemos que o Senhor é soberano e está no controle da nossa vida, e que o Senhor nos chamou com um propósito. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada uma nesse dia. Cuida da família, cuida dos seus filhos, do seu trabalho, de tudo aquilo que leva o nosso nome, Jesus. E que em nome, teu nome, Pai, as cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus, que todo levante também caia por terra, Senhor, toda opressão, toda mentira, todo engano. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe nesse dia.